Bom dia. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a criptografia de chave pública ou criptografia assimétrica, né? Vocês estão lembrados na aula passada, onde eu disse que existem dois tipos de criptografia: a criptografia simétrica e a criptografia assimétrica ou a criptografia de chave pública. E quando foi que surgiu a criptografia de chave pública? Nós vimos na aula passada que a criptografia simétrica surgiu lá na antiguidade, na época de Roma Antiga. Eu citei a criptografia de César. Já a criptografia assimétrica foi proposta por Diffie-Hellman muito tempo depois, agora recentemente em 1976. E antes de entrar em detalhes de como que funciona a criptografia assimétrica, eu gostaria de pontuar algumas diferenças entre as duas técnicas de criptografia. Então, a primeira delas reside no número de chaves, E talvez a principal diferença, a criptografia simétrica, eu tenho uma única chave que é compartilhada entre as duas partes. Já na criptografia de chave pública, são duas chaves usadas na criptografia. Uma chave pública, ou seja, uma chave que é conhecida por qualquer um, e uma chave privada que é conhecida somente por uma das entidades que estão se comunicando. Por isso mesmo, o seguinte, a criptografia simétrica, por usar somente uma chave, o que a gente percebe é que a mesma chave que é utilizada para criptografar, também é utilizada na decriptografia. Já na chave pública, olha só, eu vou criptografar com a chave pública e decriptografar com a chave privada ou vice-versa. O que isso quer dizer? Que se eu criptografar também com a minha chave privada, aquilo ali somente irá decriptografar com a chave pública. Nossa, parece meio confuso? Parece meio confuso, mas olha só. Normalmente é o seguinte, quando que eu vou usar uma ou outra opção? Então, normalmente é o seguinte, vai depender do objetivo que eu quero obter. Se o objetivo é a privacidade, o que eu vou fazer? Eu criptografo a mensagem com a chave pública do receptor e o receptor vai decriptografar a mensagem com a sua chave privada. Aí, nesse caso, o meu objetivo é a privacidade. Por outro lado, se o meu objetivo é a integridade, ou seja, eu preciso detectar ou garantir que aquela mensagem não foi alterada, aí eu vou fazer o inverso. Eu criptografo a mensagem enviada com a minha chave privada e o receptor vai decriptografar com a minha chave pública. Então, dependendo do objetivo que eu quiser, eu posso criptografar com a chave pública e decriptografar com a privada, se eu quiser confidencialidade. E o inverso, se eu quiser integridade. Uma das limitações que a gente percebe na criptografia simétrica é a necessidade que as duas partes compartilhem a mesma chave. Mas como assim? Não é só fornecer a chave um para o outro? Depende. Imagina o seguinte, que as duas partes estejam no mesmo local. Por exemplo, aqui na minha casa. Se eu quiser usar a criptografia simétrica entre o meu computador e o meu roteador sem fio. Então, a troca de chaves ela é muito fácil. Basta eu mesma cadastrar a mesma chave no notebook e no roteador e o processo está bem tranquilo. Por quê? Porque as duas partes estão no mesmo local, que no caso aqui é a minha casa. Mas imagina a seguinte situação. Uma entidade querendo se comunicar com uma outra entidade que está em outra cidade pela internet, por exemplo. Então, se transmissor e receptor não estão no mesmo local, percebam que essa troca de chaves talvez não sejam tão simples, justamente pela dificuldade das duas partes se encontrarem. Aí, para essas situações, é mais interessante eu usar a criptografia assimétrica. Por quê? Porque é justamente o seguinte, a criptografia assimétrica não requer a troca de chaves. Normalmente é assim, fica uma chave com uma parte e outra chave com outra parte. Então, se o meu objetivo
É privacidade? Ora, vamos supor que eu esteja enviando uma mensagem para o meu banco, né? Tudo que eu preciso saber é qual que é a chave pública do meu banco. E aí eu criptografo a mensagem que eu quero enviar para o banco com a chave pública do banco, né? E o banco ele vai decriptografar a mensagem com a sua chave privada. Então, nesse caso, aí, percebam que essa limitação da criptografia simétrica, de ter as duas partes terem que se encontrar para haver a comunicação, com a criptografia de chave pública não existe essa necessidade. Perceberam? Uma outra situação que a gente percebe aqui muito comum é essa daqui, ó. O que a gente percebe é que o cálculo criptográfico, na criptografia simétrica, a gente vê que ele é mais simples, né? Como assim mais simples, né? Normalmente, a criptografia é feita através de operações ou de substituição de caracteres, como era a criptografia de César, ou de permutações de bits. Então, assim, perceba que não é feito nenhum cálculo. Então, por isso mesmo, o que a gente percebe é que a criptografia simétrica, ela tem um custo computacional muito menor. E aí, nesse caso, a quem se destina a criptografia simétrica? Normalmente, a mensagem de tamanho maior, né? Porque por ter um custo computacional menor, ela se adequa muito bem à criptografia de mensagens grandes. E a criptografia de chave pública? Normalmente, a criptografia ela é feita através de funções matemáticas. Normalmente, são operações de módulo 2 que têm um custo computacional muito maior. Então, por isso mesmo, gente, a criptografia de chave pública ela não se aplica a criptografar mensagens de tamanho grande. Né? Normalmente são mensagens mais curtinhas, justamente por ter um custo computacional menor. Perdão, um custo computacional maior. Então, em resumo, só para vocês entenderem, pontos fortes e pontos fracos de um ou outro sistema de criptografia. Qual que é o ponto forte da criptografia simétrica? Custo computacional menor. E qual que é a principal limitação da criptografia simétrica? As duas partes têm que estar no mesmo local, é a dificuldade na troca da chave. Então, por isso mesmo, a criptografia simétrica, aonde ela se aplica? Normalmente, a mensagens grandes e para locais onde a transmissor e o receptor estejam no mesmo local. E a criptografia de chave pública? Normalmente, é para mensagem de tamanho menor e ela é ideal para fazer criptografia na internet. Aí a pergunta que muitos devem estar se fazendo é o seguinte: mas e se eu, por acaso, eu quiser enviar uma mensagem criptografada de tamanho grande pela internet? Como que eu vou fazer? Olha só. Então, qual das duas é mais adequada para criptografar mensagens grandes? A criptografia simétrica. Então, o que eu faço? Olha só, você criptografa a mensagem de tamanho grande com a criptografia simétrica. Mas aí, como que o receptor vai descobrir qual que é a chave para fazer a decriptografia daquela mensagem de tamanho grande? Aí, o que você faz? Você pega aquela chave que foi usada para efetuar a criptografia simétrica e criptografa ela com a criptografia de chave pública. Né? Por quê? Porque a criptografia de chave pública é ideal para mensagens pequenas e transmissão de mensagens na internet. Então, e a chave de criptografia é uma mensagem pequena. Então, você criptografa a mensagem com a criptografia simétrica e a chave utilizada com a criptografia de chave pública. E envia os dois para o receptor. Chegando lá no receptor, o que ele faz? Decriptografa a chave e pega aquela chave que ele decriptografou e decriptografa a mensagem. Então, percebe? Então, assim, a grande pergunta é o seguinte: qual dos dois sistemas é o melhor? Pessoal, não tem nenhum sistema melhor que outro.
Ambos os sistemas são excelentes e são muito eficazes, mas cada um tem as suas características próprias e cabe a nós, ao escolher o método de criptografia, usar aquele que mais se adequa às nossas necessidades. Bom, quando eu falo de criptografia de chave pública, quais que são os elementos que eu vou encontrar ali? Então, esses 5 elementos, né? Então, desses 5, a maior parte deles já é nosso conhecido, né? Então, nós temos aqui, ó, o X, que para mim é o texto aberto, o Y é o texto cifrado. A grande diferença aparece aqui, ó, na chave. Então, eu tenho aqui PU de A, que é a chave pública de A, PR de A, que é a chave privada de A, né? Então, são duas chaves, PU e PR. Né? Aqui no livro do Stiles, ele chama essas chaves de PU e de PR. Vocês vão encontrar livros que chamam a chave pública e privada de K+, para a chave pública e K- para a chave privada, mas isso é uma questão de nomenclatura. O algoritmo de cifração, que eu vou chamar ele de E, então esse algoritmo, ele vai incidir sobre o texto aberto A e irá criptografar o texto aberto A com o texto aberto X com a chave pública de A. E aqui eu tenho o algoritmo de decifração, né, que ele vai decifrar a mensagem cifrada Y usando a chave privada de A. Então, como é que fica esse esquema? Então, na verdade, que nós vamos ter essa situação aqui, ó. Do lado de cá eu tenho Bob, que é o transmissor, né, que aqui a gente vai chamar de B. Do outro lado eu tenho Alice, né, que aqui eu vou chamar de A. Qual que é a situação que se coloca? Bob deseja enviar esse texto aberto, X, para Alice por meio da criptografia de chave pública. Então, o que que Bob faz? Né? Bob aqui, ó, ele tem na sua posse um conjunto de várias chaves públicas de vários receptores. Então, o que que ele faz? Com quem que ele quer se comunicar? Alice. Então, o que que ele vai fazer? Ele pega a chave pública de Alice e criptografa a mensagem X com a chave pública de Alice, gerando o texto cifrado Y. E aí, o que que ele faz? Envia esse texto cifrado Y para Alice. Quando essa mensagem chega lá no receptor, né, Alice, ao receber a mensagem criptografada, ela tem em sua posse a sua chave privada. Né? Então, essa é a chave. Quem que tem conhecimento da chave privada de Alice? Somente Alice. Então, Alice vai decriptografar a mensagem cifrada Y usando a sua chave privada, gerando o texto aberto X. O que que eu estou buscando com essa técnica? Justamente a confidencialidade. Por que que eu digo que aqui eu tenho a garantia da confidencialidade? Olha, veja bem. Da mesma forma que Bob criptografou a mensagem com a chave pública de Alice, qualquer um pode enviar mensagens para Alice, criptografando essa mensagem com a chave pública de Alice. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, essa chave pública é de conhecimento geral, é de todos. No entanto, quem que é a única pessoa que vai ser capaz de decriptografar essa mensagem? Quem tiver a posse da chave privada correspondente utilizada na criptografia. Então, quem que é a única pessoa que tem a posse dessa chave? Alice. Então, imagine que um atacante ele veio a capturar esse texto cifrado. Por desconhecimento da chave privada de Alice, ele não será capaz de decriptografar esta mensagem. Então, nesse caso aqui, eu estou tendo a garantia de privacidade. Por outro lado, eu posso ter uma outra situação. Né? Imagina o seguinte, está aqui novamente Bob, está aqui novamente Alice, aí o que que Bob faz? Bob deseja enviar esse texto aberto
para Alice. Aí o que que ele vai fazer? Vai criptografar esse texto com a sua própria chave privada. Então, Bob ele vai lá, pega a sua chave privada, que somente Bob tem conhecimento, e criptografa a mensagem X com a sua chave privada de Bob, gerando o texto criptografado Y. Agora que vem a questão. Quem que é capaz de decriptografar essa mensagem? Qualquer um que tenha posse da chave pública de Bob. E quem que tem posse da chave pública de Bob? Qualquer pessoa na internet. Então, veja bem, ó, qualquer um pode decriptografar essa mensagem. Então, nesse caso aqui, onde que está a segurança? Ora, obviamente, se qualquer um pode decriptografar essa mensagem, o meu objetivo aqui não é privacidade. Mesmo porque qualquer um pode ter acesso à chave pública de Bob. Mas, por outro lado, se foi criptografado usando a chave privada de Bob, qual que é a única chave capaz de decriptografar esse texto? A chave pública de Bob. Então, se eu tiver certeza que essa aqui é de fato a chave pública de Bob, o que que eu acabei de garantir? Duas coisas. A primeira é que quem criptografou essa mensagem, de fato, foi Bob. Então, Bob, através dessa técnica, ele consegue provar que ele é ele mesmo. Desde que eu consiga provar que esta chave aqui é a chave pública de Bob, eu consigo provar, Bob consegue provar a sua identidade. Então, nesse caso aqui, ó, o objetivo não é a privacidade. Aqui, o que é que eu estou fazendo? Estou autenticando Bob. Né? Então, Bob está realmente conseguindo provar que foi ele mesmo que enviou essa mensagem. Em que situação que isso pode ocorrer? Imagina que eu estou acessando o site do meu banco. Como que eu sei se aquele site é do meu banco ou de uma imitação do banco? Então, através desse mecanismo, eu consigo provar isso aí. Que aquele site que eu estou acessando é de fato do banco e não de alguém se fazendo passar por banco. Então, quem que usa muito esse sistema aí que eu acabei de descrever? Sistemas de certificados digitais, por exemplo, quando eu vou acessar algum site via HTTPS. Né? Então, toda vez que a gente acessa um site via HTTPS, como é que eu tenho certeza que aquele site de fato é do banco ou aquele site de fato é da PUC Goiás ou de qualquer outro site que está se declarando como dono daquele site? Através daquele cadeadozinho que a gente vê lá no navegador, que é o certificado. Né? Se eu clicar lá no certificado, o que que eu vou ver? A chave pública do site e quem que emitiu aquela chave pública do site. Então, o que que eu consegui provar com aquilo ali? Primeiro, quem que é o dono da chave pública, que é quem está declarando o site. Por exemplo, um banco, Banco do Brasil, Banco do Itaú, Banco Bradesco, Caixa Econômica, qualquer banco que a gente tem no Brasil, sites de e-commerce, operadores de cartão de crédito. Ou seja, eu consigo provar a identidade daquele site. E como que eu tenho certeza que aquela chave pública é realmente do dono do site? Porque aquela chave ela foi emitida por uma entidade certificadora. CertSign, VeriSign ou várias outras entidades certificadoras. Então, gente, hoje é muito fácil você provar a identidade através de um sistema de criptografia de chave pública. Né? Você criptografa a mensagem com a chave privada do transmissor e decriptografa com a chave pública do transmissor. Tá? Então, funciona dessa forma. Então, aqui o objetivo não é privacidade. Aqui, no caso, o meu objetivo, eu preciso garantir que a autenticidade do remetente. Tá bom? Algumas propriedades importantes da criptografia de chave pública. Então, essa aqui é uma propriedade importantíssima, gente. Tão importante que isso aqui já caiu, inclusive, em prova de ENAD. Eu já vi justamente essa propriedade em concursos. Então, é assim, ó. São duas chaves, a chave pública e a chave privada. Então, a gente diz que esse par de chaves, ele é um par de chaves
única. O que que isso quer dizer? Que para cada chave pública eu tenho apenas uma única chave privada correspondente. E da mesma forma, cada chave privada tem apenas uma única chave pública. Então, é o que a gente diz o seguinte, que trabalha com um par de chaves, né? Então, uma chave pública não pode ter associada a ela duas chaves privadas diferentes, caso contrário, o sistema ele se torna falho. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é o seguinte, que na prática você não tem muitos pares de chaves sobrando por aí, justamente porque não é qualquer par de chaves que vai atender a essa propriedade. Na verdade, o cálculo dessas chaves também é um cálculo muito complexo e ele é utilizando operações de módulos 2. Uma segunda propriedade importante é essa que está escrita aqui na fórmula, né? A ideia é assim, como é que eu faço para obter a mensagem cifrada X? Duas formas. Se eu criptografar a mensagem cifrada X com a chave pública de A e depois decriptografar com a chave privada, eu vou encontrar a mensagem em texto aberto X. Da mesma forma, se eu criptografar primeiro com a chave privada e depois decriptografar com a chave pública, eu também vou encontrar a mesma texto aberto X. Então, o que isso quer dizer? Que eu posso obter o texto aberto de duas formas. E é o mesmo texto aberto. Então, eu posso criptografar primeiro com a pública e depois com a privada, ou, se eu preferir, primeiro com a privada e depois com a pública. A diferença é o objetivo que eu quero atingir. Se eu criptografo com a pública e decriptografo com a privada, que é esse primeiro caso aqui, eu estou querendo obter o quê? Privacidade. E se eu criptografar primeiro com a privada e depois com a pública, o que eu estou querendo obter? Integridade e identificação da origem. Tá? Então, mas essa é uma propriedade muito importante. Não importa qual a ordem que você fizer a criptografia, o resultado deve ser sempre o texto aberto X. Quais são os principais usos da criptografia de chave pública? Né? Então, nós vimos que a criptografia de chave pública ela pode ter dois objetivos. Pode ser para obter privacidade ou integridade, diferente da criptografia simétrica, onde lá o objetivo é apenas a privacidade. Então, quem que vai usar aquele sistema de criptografia de chave pública? Um monte de sistemas, por exemplo, sistemas de assinaturas digitais, né? Hoje, assinatura de documento digitalmente é uma realidade, né? Ele é muito utilizado pelo Poder Judiciário, onde juízes, advogados, membros do Poder Judiciário assinam digitalmente todas as petições e documentos jurídicos de um processo jurídico. Por exemplo, o caso do Projude. Né? Então, isso é algo assim que revolucionou o Poder Judiciário. E por que revolucionou? Ora, gente, hoje um advogado que mora aqui em Goiânia, ele pode trabalhar em qualquer processo, em qualquer comarca do Brasil. Então, ele pode apresentar uma petição, pode apresentar alguma defesa, anexar documentos ao processo, mesmo não estando fisicamente na mesma localidade de onde o processo está correndo. Por exemplo, daqui de Goiás, um advogado pode apresentar uma defesa ou anexar de documento de um processo que esteja em São Paulo, no Rio, Minas Gerais, Bahia, ou seja, qualquer lugar do Brasil. Por quê? Porque todos os documentos, petições, devem estar assinados digitalmente. Um outro setor que usa muito assinaturas digitais é o setor de contabilidade. Né? Hoje, as empresas, todas as vezes que precisam fazer prestação de contas ao fisco, por exemplo, tanto ao fisco estadual quanto ao fisco federal, deve fazê-lo através de certificados digitais. Então, assim, também é algo assim muito importante. Um outro uso da criptografia de chave pública é para distribuição de chaves simétricas. Né? Então, nós vimos lá atrás que a criptografia simétrica ela é boa para mensagens grandes, mas ela não se aplica na internet.
Então, como que eu posso transmitir uma mensagem criptografada com chave simétrica pela internet? Eu tenho duas formas. A primeira delas, eu posso obter uma chave simétrica através de um servidor de chaves, né? Então, existem servidores de chave simétrica na internet. As duas partes se autenticam no mesmo servidor e obtêm uma chave simétrica que é enviada a eles usando criptografia de chave pública. Então, esse é um outro uso da criptografia de chave pública. E um segundo uso seria aquele que eu já descrevi lá atrás, né? Se eu quiser enviar uma mensagem de tamanho grande para outra parte, usando uma criptografia simétrica, o que eu posso fazer? Eu criptografo com a chave de criptografia simétrica e aí eu criptografo a chave secreta com criptografia de chave pública. Tá? Então, aí tem três usos, mas assim, sites, né? Certificado digital de sites também usam criptografia de chave pública. Então, assim, a criptografia de chave pública, gente, ela é largamente utilizada por vários setores, vários sistemas, justamente por essa facilidade de você criptografar com a chave, decriptografar com a outra chave e, principalmente, a chave não é transmitida na internet, tá bom? Algumas aplicações, né? Então, aqui eu tenho a mais conhecida de todas, né? Que é o RSA, né? O RSA é uma sigla de 3 pessoas que desenvolveram esse algoritmo, né? E os usos dele, olha, os 3 que nós vimos lá. Então, o RSA ele é utilizado em assinaturas digitais, por exemplo, os sites, tem sites que são assinados com RSA, distribuição de chave simétrica, cifração de chave simétrica. Tá aqui o primeiro deles, que é o Diffie-Hellman, né? Mas que basicamente não é utilizado nem assinaturas digitais, nem cifração de chaves secretas, apenas na distribuição de chaves. O DSS também, assim, muito não é utilizado, e esse aqui muito utilizado, as curvas elípticas, né? Todo mundo, eu acho que a maioria de vocês já deve ter visitado sites que são criptografados através de um algoritmo chamado EEC, né? Que são algoritmos de curvas elípticas, né? Então, hoje, os dois mais utilizados são esses aqui, ó, o RSA e as curvas elípticas, que hoje são os que oferecem maior nível de proteção para qualquer sistema. Tá bom? Algumas condições que um sistema de criptografia de pública deve cumprir, né? Então, o primeiro deles que é o seguinte, suponha um remetente A, ou seja, A enviando a mensagem para o destinatário B. Então, o critério que ele deve ter é o seguinte, o B ele deve gerar um par de chaves, né, o destinatário, que ele está chamando de PU de B e PR de B. O remetente de A, ele deve conhecer a chave pública de B e gerar o texto cifrado M, os textos cifrados sejam uma mensagem M, que é esse aqui, ó. Ele criptografa a mensagem M com a chave pública do destinatário, gerando o texto cifrado C. O destinatário, obviamente, ao receber esse texto cifrado, vai efetuar a decriptografia, ou seja, aplicando a chave privada, sua própria chave privada sobre o texto privado, para obter a mensagem M. Tá? A grande questão é que é o seguinte, pessoal, o principal requisito que ele deve cumprir é esse aqui, ó, o 4. Ele deve ser computacionalmente inexequível para um oponente que conheça a chave pública PU de B e o texto cifrado recuperar a mensagem M. Então, como que eu vou conseguir obter isso aí? De duas formas. O primeiro, o algoritmo, ele tem que ser forte o suficiente para não conseguir fazer a decifragem. E o segundo, a chave deve ter um comprimento grande o suficiente para que isso não possa acontecer. Tá? Então esse é uma condição assim, sine qua non, para que eu possa dizer que um sistema de criptografia de chave público seja de fato eficaz.
Bom, então com isso, né, estou encerrando o assunto da nossa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos falar desse outro assunto, que é a autenticação de mensagem e funções de hash, que é um assunto muito ligado à integridade de mensagens, tá bom? Então, pessoal, ó, então, tenham todos um excelente dia. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou colocar aqui no Moodle, né, no fórum de discussão, o link, e aí vocês postem a sua dúvida lá no link, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.